Senhor, obrigado pela vida do teu servo, quem o Senhor chamou para ser também ministro do Evangelho de Jesus Cristo sobre essa terra. Nessa hora pedimos que a tua palavra, a qual louvamos e na qual cremos, possa ser a palavra a sair da boca do teu servo, para a glória do Senhor, para a edificação da minha vida e da vida das minhas irmãs e irmãos, que juntos te adoramos nessa noite. Usa-o, ó Deus, com poder e glória, em nome de Jesus nessa hora. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom, como o pastor já explicou, há 3 semanas atrás eu comecei uma série com vocês, enquanto ele estava de férias, em Abacuque, um livro muito especial. Obrigado, Mar. E hoje, particularmente, o capítulo 3 é um capítulo também muito especial para mim, um dos meus preferidos. Nós temos então caminhado há 3 semanas nesse livro tão especial, tão importante para os dias de hoje, porque ele trata exatamente sobre aquilo que nós enfrentamos, que é o problema do mal, o sofrimento também. Quando a gente trata do problema do mal, várias perguntas surgem na nossa cabeça, no nosso coração. A primeira delas é por que Deus permite o mal, por que Deus permite o sofrimento, por que Deus permite tanta corrupção, violência, imoralidade no nosso país e na história também. E nós temos estudado isso. E diferente de muitos que falam que o livro de Abacuque não é mais atual, ele é muito atual porque ele traz algumas respostas para nós sobre a soberania de Deus, o problema do mal, o sofrimento, se Deus realmente está no controle de todas as coisas. Abacuque fala sobre isso. E a gente viu no primeiro capítulo sobre a queixa do profeta. Ele se questionava, ele queixou o Senhor, porque na época dele, a nação de Judá, a nação eleita, havia apostatado da fé, havia abandonado o Senhor, a nação havia deixado Deus, cresceu a imoralidade, a idolatria e a violência. E aí no versículo 3 ele clama: Senhor, até quando? Até quando clamarei e o Senhor não me escutarás? Até quando verei iniquidade e o Senhor não atentará ao meu clamor? Porque Abacuque estava cercado de violência. Talvez Abacuque era o único justo na nação de Judá naquela época, devido a tanta imoralidade. O povo deu as costas para Deus e Abacuque fala: Senhor, aonde o Senhor está diante de tudo isso? Há contendas. E a gente viu também no capítulo 1 que Abacuque chegou a falar: Senhor, a lei não está funcionando para nada. E aí Deus, ele traz uma resposta para Abacuque a partir do versículo 4. Ele fala: Abacuque, eu vou disciplinar o meu povo. O pecado que eu tenho visto, o pecado que está acontecendo, o pecado que subiu às alturas no meu próprio povo, o povo eleito, eu vou discipliná-lo. Eu vou levantar a nação da Babilônia, que era o maior império daquela época. E Abacuque sabia muito bem que aquela nação era uma nação cruel. Deus, ele fala: eu estou enviando a Babilônia para disciplinar vocês e para punir o pecado no meio do meu povo. E aí a crise do profeta passou. Pelo contrário, no versículo 12 do capítulo 1, a crise dele aumenta, porque ele pergunta: meu Deus, como o Senhor pode usar uma nação muito mais ímpia para punir o teu povo eleito? O Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não pode ver o mal e a maldade não pode contemplar. Então ele defende aqui a santidade de Deus, defende o caráter de Deus e questiona como um Deus santo permite o mal e usa o mal para disciplinar o seu povo. E aí ele termina o capítulo dizendo que ele subiria numa torre de vigia e colocaria ali, esperando pela resposta que o Senhor daria a ele. E aí o capítulo 2, como nós vimos há 2 semanas atrás, é a resposta do Senhor dizendo: olha, Abacuque, o justo, ele viverá pela fé. O ímpio, o soberbo, a sua alma não é reta. Ele logo será extinguido da face da terra, mas o justo permanece, o justo vive, o justo sobrevive. É isso que Deus está falando para Abacuque aqui. E durante todo o capítulo 2 ele vai trazer 5 ais, que essa palavrinha ai são condenações usadas no Antigo Testamento e no Novo para dizer: eu estou trazendo justiça. E Deus, ele fala: ai do que corrompe, ai daquele que gera corrupção, ai do violento, ai da imoralidade, ai da idolatria. Todo pecado, a gente aprendeu naquele dia, será punido por Deus. Se não na época que ele acontece, naquele grande dia, quando o Cordeiro se manifestar, e aqueles que não tiveram o pecado levado na cruz por Cristo Jesus,
levarão a punição de seus pecados. E a Bíblia fala isso para nós. E termina o capítulo aqui dizendo: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E a gente vê aqui que esse templo não é o templo físico de Salomão, mas é o templo cósmico, é o mundo, é o universo onde Deus habita. E nós vemos aqui então que Abacuque conclui em seus escritos que Deus mostrou para ele que Deus é soberano sobre cada parte do universo e que nada foge do controle absoluto de Deus. E diante dessa revelação tão grande, tão poderosa, que Deus falou que seria tão grandiosa, que dificilmente Abacuque creria, Abacuque agora ele passa da queixa, da angústia para a oração. Da tristeza para o canto de alegria. Da oração de desespero para a oração de fé ao Senhor. Então nós chegamos então ao capítulo 3, que vai falar exatamente uma oração. Uma poesia, uma música que Abacuque cantou diante dessa revelação do próprio Deus a esse profeta. Então nós vamos ler esse texto todo, acompanhe aí comigo, Abacuque, capítulo 3. Abra sua Bíblia lá. Nós veremos então hoje, quando Deus transforma o grito de desespero, o grito de angústia, em canto de alegria. Diz assim então, Abacuque, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham de sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos de vitória? Tiras a descoberto teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplendor, à luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, aos mestres de canto para instrumentos de cordas. Amém.
Bom, meus irmãos, nós podemos então dividir essa oração de Abacuque, essa música, em 4 partes. E antes disso, no versículo 1, nós percebemos que ele fala oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Aquilo que começou com um peso, lembra que no versículo 1, do capítulo 1 de Abacuque, começa sentença. Essa palavrinha aqui, sentença, é um peso, é um fardo, é algo que Abacuque teria que carregar, uma profecia dolorosa para ele transmitir. E agora, no capítulo 3, ele começa oração, uma música. Nós percebemos aqui que agora a angústia do profeta, ela é saciada pela palavra de Deus, pela revelação de Deus ao profeta. E o conteúdo desse capítulo apresenta o resultado da modificação da perspectiva do profeta sobre aquilo que aconteceria no futuro. Lembrem que o profeta estava angustiado, sem esperança, não sabendo muito bem o que ia acontecer. Depois que Deus ele revela a si mesmo pela sua palavra, o profeta adora a Deus por meio desse cântico que nós vamos ver. E a primeira parte desse cântico é o versículo 2, onde nós podemos começar dizendo que é um clamor do profeta. O profeta clama: Deus, aviva a tua obra. Acompanhe aí comigo o versículo 2 mais uma vez. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque aqui, meus irmãos, ele clama ao Senhor para que Deus, em sua glória, diante da sua manifestação, da sua grandeza, do seu poder, ele avive a tua obra. Abacuque aqui ele fala: torne conhecida a tua obra no decorrer dos anos. O que Abacuque está querendo dizer aqui é que Deus, da mesma forma como o Senhor no passado, demonstrou de forma poderosa, gloriosa, majestosa a tua presença na nação de Israel, mostra nos dias de hoje, em nossa geração, e não somente na nossa geração, mas nos decursos dos anos, faz a tua obra conhecida. Abacuque aqui está clamando pelo quê? Por um avivamento, para que Deus se manifestasse como nos dias passados, para que Deus se mostrasse. Provavelmente Abacuque, ele tinha ouvido dos feitos de Deus por meio dos antepassados, porque isso era uma tradição da nação de Israel. Falar de filho para filho, de pai para filho, aquilo que Deus tinha feito no meio do seu povo. Provavelmente Abacuque ouviu quando Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou gloriosamente saindo da terra do Egito, indo para a terra prometida. Provavelmente Abacuque ouviu quando Deus sustentava o povo com uma nuvem durante o dia e uma chama de fogo durante a noite. Provavelmente Abacuque ouviu quando Deus se revelou por meio dos mandamentos, por meio de Moisés, uma época gloriosa na nação de Israel. Provavelmente também Abacuque ouviu falar de quando o templo de Deus foi inaugurado por meio de Salomão, e ali Deus se manifestou, os sacrifícios foram oferecidos a Deus. Abacuque almeja que Deus faça de novo aquilo que ele fez no passado. Reparem, na época de Salomão, toda a nação ia ao templo, sacrificava ao Senhor, e o texto fala que Deus desceu ali em fogo, e a glória de Deus encheu aquele lugar, e não restou para as pessoas fazer uma coisa: se jogar ao chão e adorar ao Senhor. Então Abacuque fala: Deus, aviva a tua obra, torne a tua obra viva, faze-a conhecida como foi no passado e faze-a conhecida no decurso dos anos. Abacuque aqui clama a Deus por um avivamento na sua época. Que Deus mudasse a sua realidade numa nação agora, Judá, que estava na imoralidade, na idolatria, no pecado. E Abacuque clama: Deus, muda essa realidade, muda essa nação, aviva a tua obra no dia de hoje. É interessante que vários profetas também na palavra de Deus, eles clamam a Deus por isso. Isaías, lá em Isaías 64, o texto está ali projetado, ele vai dizer assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías clama: Senhor, desça sobre o povo. Ah, se o Senhor descesse sobre nós e mostrasse o teu poder, a tua glória. Em 2 Crônicas 7,14, um texto muito conhecido, quando Deus, no templo, na inauguração do templo por meio de Salomão, Deus ele fala para o povo. Ele diz lá em 2 Crônicas 7,14. Vou pedir para toda a igreja bem forte ler, tá bom? Vamos lá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ali fala para o povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Abacuque está clamando. Senhor, aviva a tua obra na nação de Judá na época de hoje, faz a tua obra conhecida. E é interessante que na história da igreja, nesses 2000 anos de história, vários períodos de avivamento aconteceram. E o avivamento ele acontece quando há coletivamente um arrependimento genuíno. Quando em um grupo específico de pessoas, não somente em um indivíduo, numa pessoa, mas numa congregação, numa igreja, numa cidade inteira e até mesmo num país, as pessoas se prostram em arrependimento genuíno a Deus. Avivamento não é somente cantar, chorar na hora do louvor, mas um avivamento é se arrepender dos seus pecados, reconhecer a grandeza de Deus e ter um desejo ardente pela palavra de Deus, por conhecê-lo cada dia mais. No século XVIII, na Inglaterra, depois que a Inglaterra passou por um período de avivamento, onde os puritanos pregaram o evangelho se espalhou ali, muitos deles prosperaram e muitos deles deixaram a palavra de Deus, deixaram a igreja, deixaram a oração, abandonaram a Deus. E a consequência disso? A Inglaterra começou a se afundar num lamaçal de pecado, de imoralidade, de prostituição, de abandono de Deus. E no século XVIII, quem olhasse para Londres, para a Inglaterra, nunca ia dizer: Deus não vai fazer aquilo que ele fez séculos atrás, anos atrás. A Inglaterra provava de uma manifestação de Deus muito grande. As pessoas ouviam a palavra, tinham sede da palavra, e ali surgiu. E diz na época que a cada 5 casas em Londres, uma era um prostíbulo. Devido a essa apostasia da fé, esse abandono de Deus, Londres se afundou no pecado. E houve um homem chamado John Wesley, que ele decidiu orar pela sua igreja, para que Deus purificasse o seu povo em primeiro lugar, para que Deus começasse a fazer uma faxina, para que Deus começasse a avivar o teu povo no meio da tua igreja e depois também mudasse a Inglaterra. E ele começou um grupo de oração e de estudo bíblico chamado Clube Santo. E com algumas poucas pessoas ele orava, estudava a Bíblia, orava, estudava a Bíblia. Isso em 1729. E em 1739, enquanto eles oravam nesse estudo bíblico, o Espírito Santo desceu de forma especial sobre eles. E ali eles começaram a se regozijar, a chorar de arrependimento, a louvar a Deus, a cantar ao Senhor de forma especial. E aquilo não só ficou naquele grupo, mas começou a se espalhar em Londres, de forma que mais de 20 mil pessoas, a partir daquela época, começaram a ouvir a pregação de John Wesley. E ouviam e se arrependiam, e choravam pelos seus pecados, e buscavam a graça e a misericórdia de Deus. Um avivamento coletivo aconteceu ali, e a nação pôde provar do avivamento de Deus no século XVIII. Começou com uma oração de um homem, que orou pela sua igreja, pela sua vida, e assim influenciou toda a sua nação. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa em 1741, Jonathan Edwards, vocês talvez já ouviram falar, e George Whitefield, ele começou a pregar a palavra de Deus e orar para que Deus também despertasse a Nova Inglaterra, os Estados Unidos. E ali, meus irmãos, um avivamento aconteceu. Naquele famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, enquanto ele pregava, e reparem, ele não ficava gritando, fazendo um show, não tinha música de fundo, ele simplesmente lia o sermão dele em voz baixa, tranquila, ele lia. E diz a história, a biografia, de que as pessoas começavam a segurar nos pilares da igreja, nos bancos da igreja, porque elas temiam cair no inferno. E choravam, clamando no meio do culto: perdão, Senhor, porque ali o Espírito Santo descia sobre elas. Isso é um exemplo de avivamento que aconteceu na história. E quando a gente olha para a nossa época, nós não precisamos desistir de orar primeiro por nós, para que Deus ele nos tire de um gelo espiritual que muitas vezes nós vivemos, de uma frieza espiritual, uma indisposição de buscar a Deus. Não sei se você passa por uns períodos assim de estar indisposto, não quer orar, tem preguiça de ler a Bíblia, não está afim de ir na igreja, ou vem e fica olhando para o relógio para ver se a pregação acaba cedo.
Isso a gente precisa clamar a Deus por um avivamento, para que Deus nos dê fome pela palavra, sede por Cristo, sede pela oração. E o que caracterizava um avivamento é que aquelas pessoas não cansavam de estar na presença de Deus. Elas viam 5, 6, 7 horas passar e ali elas estavam com prazer, com vontade, com fome e sede do Senhor. Nós precisamos orar pelo nosso país. Da mesma forma como foi na Inglaterra e a nação de Judá, que Deus avive, a começar em mim, a começar em cada um de nós aqui, um avivamento no nosso coração. Porque nós vemos pela palavra como nós queremos que a nossa nação seja transformada, se nós precisamos ser curados em nossas feridas espirituais. E Deus precisa realmente trazer mudança no nosso coração. Em certas áreas da nossa vida que a gente não dá o braço a torcer. E a gente vem para o culto e sai do mesmo jeito. E a gente precisa orar. Deus, desperta-nos, nos dê fome, aumenta o nosso estômago espiritual pelo Senhor. É isso que nós precisamos orar. Já passou por isso? Uma indisposição. Fazer devocional é chato, você prefere ver TV a cabo. É bem mais satisfatório para você. Você precisa, eu e você, orar por um avivamento. Para que Deus nos tire desse cristianismo ralo, medíocre e superficial da nossa época. Nós vemos em Atos que a igreja, ela passou por um avivamento ali. E o que Atos 2 fala para a gente? Eles perseveravam todos os dias no templo, na comunhão, na palavra, na oração. Eles tinham fome de Deus. Você tem fome de Deus? Sede por Deus. Jesus ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Você tem fome dele? Sede do Espírito, fome pela palavra, ou ela é algo chato para você, uma coisa cansativa, que você se esforça muito para fazer, mas a Bíblia fala que isso deve ser um prazer no nosso coração, um desejo que vem do alto sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos clamar, Deus, aviva-nos, aviva a tua obra, faze-a conhecida na nossa época, e que os meus filhos e os filhos dos meus filhos se lembrem do que o Senhor fez em minha geração. A gente precisa orar para que o Senhor nos dê fome, para que a gente diga como salmista, na tua presença há abundância de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Você tem fome de Deus? Sede por Ele? Se não, clame hoje a Deus. Deus, aviva-me, a começar na minha casa, a começar no meu coração, desperta-me. Tira-me dessa frieza espiritual. Você é crente, você tem Jesus, mas você precisa passar por um avivamento. Eu e você. Precisamos clamar a Deus por isso em nosso coração, até que Ele derrame sobre nós, de forma especial, o seu Espírito Santo. Então essa é a primeira parte da oração de Abacuque. Ele ora, Senhor, é um clamor, aviva a tua obra. A segunda parte dessa oração, dessa música, desse poema de Abacuque, é a partir do versículo 4, que é uma visão. Abacuque tem uma prévia da glória de Deus, que vai do versículo 3 ao versículo 7. Nós não vamos ler todo o texto, mas diz assim o versículo 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Várias localidades aqui são mencionadas. Monte Parã, Temã. E Abacuque simplesmente aqui está se relembrando da marcha de Israel, do Sinai para a terra prometida. Então ele começa a fazer uma lembrança da manifestação da glória de Deus em várias épocas da nação de Israel. Abacuque também no versículo 4, acompanha aí comigo, ele começa a descrever o esplendor, a glória de Deus. Ele fala que a glória de Deus é como um relâmpago que cruza os céus antes da tempestade. A glória de Deus também, o seu resplendor é como o nascer do sol, que logo pela manhã desaponta, levando embora todas as trevas. Os seus raios, a Bíblia fala que raios saem da mão de Deus. Isso é uma forma figurativa para tentar descrever um pouco do que Abacuque viu da glória, da majestade, da revelação de Deus ao profeta. E é interessante que não tem como descrever Deus. Tem como? Ele é espírito. E às vezes nós vemos na palavra de Deus que os homens, quando eles contemplam a glória de Deus, eles procuram alguma semelhança que eles encontram para tentar descrever a glória de Deus, porque ela é tão grande,
tão magnífica, tão indescritível, que eles descrevem: raios saem da mão de Deus, a sua glória é como o raio que cruza o céu do norte ao sul. Tal versículo 5, leva para o Egito, quando Deus mostrou as suas pragas ali e revelou seu poder sobre toda a criação, sobre os animais, sobre a natureza, sobre o céu, sobre a terra, onde seu povo pôde perceber o agir de Deus, até mesmo por meio das coisas criadas. E no versículo 6 e 7, quando Deus se manifesta, até aquele que se acha um gigante, ele não passa de um verme diante dele. As nações, como diz o versículo 6, são dispersas por Deus, porque ele reina. Os seus inimigos caem de espanto quando Deus se manifesta. Não sei se vocês lembram da história de Senaqueribe, na nação de Israel, dizendo para Ezequias, na verdade Judá: Ezequias, a gente vai acabar com vocês, com esse povinho aí. Cadê o seu Deus? Cadê? E aí Deus fala: olha, Ezequias, da mesma forma como ele veio, eu o farei voltar. Ele veio como um boi bravo, mas eu vou fazer esse Senaqueribe, que se achava o tal rei da Assíria, ninguém era maior do que ele. Ele fala: eu sou Deus. E ele veio como um boi bravo, mas eu vou fazer esse rei voltar como um cachorrinho com o rabo entre as pernas. E o texto fala isso para Deus mostrar que ninguém é nada diante dele. Deus, ele fala que a nação de Israel era um vermezinho. Ó vermezinho de Jacó. Porque vocês se acham grandes, é porque vocês não estão contemplando a minha grandeza, a minha glória e a minha majestade. Olha que interessante que fala Isaías. Coloque para a gente aí, Filipão. Pedi para a igreja mais uma vez ler para a gente o que Deus fala a respeito das nações. Vamos lá? Eis que as nações são consideradas por ele como um vinho que cai de um balde, como um grão de pó na balança, e as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo líbano basta para queimar, nem seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Como o ar, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Até aí, meus irmãos, é interessante que quando nós tratamos sobre a grandeza, a glória de Deus, nós precisamos nos humilhar. E a outra coisa é porque nós tememos mais aos homens do que a Deus. Já parou para pensar? Tem um livro que chama Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Quando nós tratamos as pessoas, quando a gente teme mais os homens, mais as pessoas do que a esse Deus tão glorioso, tão majestoso, que tem o mundo e o universo na palma de suas mãos. E a Bíblia mostra como nós somos tolos ao temer as pessoas, ao tentar agradar o nosso chefe, ao tentar zelar pela nossa reputação, pensando o que as pessoas vão pensar ao meu respeito, a aparentar uma coisa que não somos simplesmente para agradar as pessoas. Nós vemos que a Bíblia fala que isso é pecado, é temer mais aos homens do que a Deus. Já passou por isso? Quando você teme mais o seu chefe, mais uma pessoa da sua escola, mais uma pessoa da sua faculdade, você teme ser rejeitado por eles, mas a Deus você não teme. E tem uma ilustração que eu vi uma vez, que fala que Spurgeon, que foi um pregador muito famoso da sua época, e a rainha da Inglaterra quis conhecer Spurgeon. E ela quis conhecer ele por causa da sua fama, por causa da sua reputação, o nome dele estava sendo conhecido, ele pregava muito bem, e a rainha foi visitar Spurgeon. E aí bateu na porta dele, um servo, um ajudante de Spurgeon atendeu, ficou espantado porque a rainha da Inglaterra estava no portão da casa de Spurgeon. E o servo de Spurgeon, mais do que depressa, foi lá no quarto dele, bateu: Spurgeon, a rainha da Inglaterra está aí, vai correndo logo. E aí Spurgeon falou para ele: olha, peça para a rainha, ele estava fazendo devocional nesse momento, peça para a rainha da Inglaterra esperar, porque eu estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a glória de Deus nos mostra o quanto nós somos pequenos, indignos, e o quanto Ele é digno, grande, poderoso de ser louvado, adorado no nosso meio. E quantas vezes no meio do culto a gente se esquece disso, de que nós viemos aqui para adorar a esse Deus, que nós não podemos medir, nós não podemos
medir a sua glória, esse Deus tão grande que com apenas um sopro pode... Mas a gente se distrai, nós somos irreverentes, nós não vemos a hora do culto acabar. Será que nós tememos a Deus? Será que nós temos contemplado a glória de Deus? Será que nós pelo menos temos noção do tamanho desse Deus, que com apenas um estralar de dedos, se Ele quisesse, poderia terminar com a nossa vida? Você está aqui, mas você está pensando que amanhã começa um novo capítulo da novela da Globo. Ou você está aqui e você se lembra, amanhã é dia 8, eu preciso pagar a conta de luz. Sua mente e o seu coração não está no Senhor. E a Bíblia fala que nós devemos entregar a Ele todo o louvor que é devido. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que quando a gente pisa o pé aqui, nós temos que vir já dirigindo para cá pedindo, Deus, que eu não me distraia. Deus, que eu preste atenção na Tua palavra. E a gente sabe que muita coisa não distrai, não é? Esses dias estava uma borboleta voando aí, todo mundo seguindo a borboleta, não é assim? Sendo que a palavra de Deus está sendo pregada, gente. Nós precisamos nos lembrar quem é esse Deus. Ao Deus que nós servimos, que não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, não fomos nós que fizemos o nosso Deus. É um Deus tão grande, tão poderoso, que só basta a gente se ajoelhar e adorá-lo em espírito e em verdade. Você teme a esse Deus? Você teme a Ele de todo o seu coração? Você tem contemplado ou tem meditado na glória dEle? Abacuque aqui viu uma prévia da glória de Deus. E a Bíblia fala que um dia essa glória vai se manifestar, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, Deus deseja isso, de que a glória dEle nos leve a adorá-lo como Abacuque fez. A manifestação dEle, a bondade dEle, o seu esplendor, faça os nossos olhos brilhar de amor por Ele em adoração. Então essa é a segunda parte do canto, da oração, da música de Abacuque. É um clamor a Deus e segunda parte, um desejo que ele coloca ao Senhor, pedindo, Deus, eu quero ver a tua glória. Então Abacuque primeiro ele clama a Deus, aviva a tua obra, e agora Abacuque tem uma visão da glória de Deus. E a terceira coisa desse poema de Abacuque é uma batalha. Ele agora verá Deus como um guerreiro soberano, a partir do versículo 8. Diz assim, acompanha aí com a tua Bíblia. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Até aqui, meus irmãos. Estes versículos talvez são um pouco difíceis de entender, pois eles estão escritos de forma poética, mas eles mostram Abacuque olhando para Deus como um condutor de uma carruagem celestial. Abacuque aqui tem uma visão, ou Deus se mostra a Abacuque como um guerreiro celestial que anda sobre os céus, governando todas as coisas. E Abacuque, ele vê Deus cavalgando vitorioso, e nessa corrida triunfante, o mundo se abala, o mar se agita, como a gente leu no versículo 10, os montes se contorcem quando Deus passa diante da sua grandeza e do seu poder. Toda a natureza e todo o mundo cósmico obedece aos chamados de Deus. Então Abacuque começa aqui a lembrar de que Deus está no controle até mesmo das coisas da natureza. As ondas do mar são controladas por Deus. Os ventos são controlados pelo Senhor. As tempestades é Deus que governa. Nada acontece na natureza sem Deus permitir. Cada coisa, a sua presença, acontece segundo a determinação do Senhor. Muitas pessoas, quando aconteceu o tsunami em 2004, ficaram tentando entender o porquê Deus ele permitiu aquilo. Ou será que realmente Deus estava no controle da natureza? Será que Deus estava no controle daquelas ondas que matou muitas pessoas? Mas a Bíblia fala que Deus estava no controle. E aí vem outra questão, mas por que Deus fez aquilo? E na época, várias pessoas falavam, tá vendo? Aquele povo lá da Tailândia, do Oriente Médio, daquela região da Ásia, são muito idólatras, são imorais, e Deus levou aquele tsunami para disciplinar aquele povo. Meus irmãos, tape a sua boca,
Porque nós não devemos questionar ou tentar provar os desígnios de Deus, porque Ele é tão grande, quem somos nós para dar explicação para Deus? E pessoas disseram isso. Talvez a gente não entende, a gente não sabe, Deus, por que o Senhor estava no controle e não impediu? Mas nós não temos a resposta porque nós somos limitados, pequenos, fracos, e Ele é Deus, poderoso, grande. Simplesmente nós temos que fazer como Jó: Senhor, uma vez falei, 2 vezes, mas agora eu vou colocar a mão na minha boca, porque quem sou eu para questionar esse Deus, ou para dizer o que Ele faz, ou o que Ele deixa de fazer? Qual foi o seu propósito? Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão insondáveis e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Por isso que quando uma tragédia acontece, por mais que nós somos tentados a levantar a nossa voz e blasfemar contra Deus, o que nós devemos fazer? É dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo de imediato, eu não sei, mas eu dobro os meus joelhos e te adoro, porque eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos olhar para Deus e lembrar daquilo que Ele é e do governo que Ele tem em suas mãos. Olha que interessante, Daniel, versículo 2, a partir do versículo 20. Eu pedi para os irmãos bem forte mais uma vez, tá bom? Não desanimem na leitura, certo? Então vamos lá. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Isso, esse texto mostra claramente, assim como Abacuque, a soberania do nosso Deus sobre todas as coisas. Ele fala que é Deus quem muda as estações, é Deus que remove reis e estabelece reis. É Deus que faz isso. Na época de Daniel, o império não era nada puro, era um império pagão, e Daniel fala: é Deus que coloca e é Deus que tira. A soberania de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre as estações do ano, sobre as épocas, sobre tudo que acontece, o Senhor é soberano. Ele fez, Ele criou. Se você já leu Crônicas de Nárnia, há uma parte do livro que Aslan começam a criar todas as coisas com a música, ou com a palavra de sua boca. E você lê aquilo, você fica maravilhado de como aquele leão é poderoso, porque do nada ele fala: surge, e a árvore surge. Haja luz, e a luz existe. Aquilo mostra o que? O nosso Deus, com apenas a sua palavra, ele disse: haja luz, houve luz. Isso é possível para a ciência? Alguém pode explicar isso? Ele tem controle sobre todas as coisas. O filme do Hollywood mostra domadores do ar, domadores do vento, domadores do mar, tudo besteira. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. O único que pode controlar todas as coisas com a sua palavra é o nosso Deus, que controla o mundo, a natureza e as estações. Por isso nós precisamos tremer diante desse Deus e lembrar: nós somos pó, somos cinza. A Bíblia fala que esse Deus, ele tem o universo na palma de suas mãos. E o mais impressionante é isso, que a Bíblia fala, como eu disse para vocês, que nós somos vermezinhos, somos pequenos. Se Deus tem o universo na palma de suas mãos, e no universo há várias galáxias, nós somos uma delas, e nessa galáxia há infinitude, se a gente poderia dizer assim, e nessa galáxia há um país, há um mundo, e nesse mundo está nós. Criaturas pequeninas, miseráveis, que na verdade deram as costas para Deus. Deus, ele poderia acabar com a gente porque a gente não quis a Deus. Nós demos as costas para Ele, mas como diz uma música que a gente canta: os teus braços criaram o que há na terra e no céu, mas os teus braços me abraçam, seguro eu estou em tuas mãos. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E o que é mais incrível ainda, o que é mais admirável, meus irmãos, que deve gerar amor no nosso coração por esse Deus, é que esse Deus tão glorioso, que precisa de mim, precisa de você, ele se fez como um de nós.
Ele se humilhou, se fez carne. E de todos os seres humanos de sua época, ele foi considerado o pior e ele foi preso numa cruz. E ali Jesus Cristo, ele quis mostrar que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele deseja que nós, pequenos, miseráveis, vermezinhos, tenhamos prazer nele, satisfação nele, amor por ele, desejo por ele por meio da obra de Jesus Cristo ali na cruz. E por outro lado, quem somos nós para achar que nós somos importantes, pessoas que Deus, se não fosse por mim, o reino de Deus não aconteceria nessa cidade? Quem somos nós para levantar o nariz e achar que a gente não pode perdoar uma pessoa porque ela não merece o meu perdão? É se colocar no lugar de Deus, sendo que você não é nada. E tem uma frase que eu vi essa semana no grupo dos jovens lá na rede que diz assim, coloca pra gente aí, Filipão. Diz assim a frase: toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que eu estou levando, a sua maldição que eu estou sofrendo, seu débito que eu estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes da nossa pequenez como a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. E esse Deus, meus irmãos, ele nos ama, ele se fez por nós, carne. E cabe a nós aqui, como Abacuque, como ele vai fazer, nos prostrar diante de Deus e adorá-lo. Ter amor por ele, dizer: Senhor, eu sou infinitamente grato ao Senhor por tão maravilhosa obra. Eu tenho sim, Senhor, desejos e motivos para chorar, motivos para me entristecer. Eu recebi um diagnóstico do médico não muito bom, mas eu quero louvar ao Senhor, porque o teu amor, ele excede a minha doença. O teu amor excede os meus bens. O teu amor excede a minha saúde. O teu amor, ó Pai, é tudo que eu tenho e ninguém pode me separar do teu amor, diz a palavra de Deus. Até mesmo a morte, quando os inimigos nos cercarem, tentar acabar com a nossa vida, a morte para o crente é fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá e contemplar o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós podemos louvar a esse Deus e adorá-lo por tão grande misericórdia, amor, fidelidade. Apesar de toda essa glória, ele se importa com você. Ele ouve as suas orações. Ele te visita ali no seu quarto quando você chora, pedindo ao Senhor resposta. Deus se preocupa com você, não porque você é grande coisa, pelo contrário, para que a glória dele se manifeste quando nós tenhamos prazer e satisfação nesse Deus. E por último, a última parte dessa música de Abacuque é uma canção. É uma canção do profeta diante do mal e do sofrimento. Uma canção de fé e de triunfo diante do mal e do sofrimento. Mais uma vez o versículo 16 diz assim: ouvi e no meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Meus irmãos, os joelhos e o coração e os lábios do profeta aqui estremeciam diante da palavra de Deus, da grandeza e da glória de Deus. Deus falou: a Babilônia virá, Abacuque. E sabe, Abacuque sabia, olha, a Babilônia está vindo. Isso significa o quê? Que eu vou ter a minha vida provavelmente perdida. Se Abacuque era casado, provavelmente ele seria separado da sua esposa, perderia os seus filhos, a sua casa seria queimada. E Abacuque, ele treme, ele sente medo diante da revelação de Deus. Ele fala: Deus, os meus lábios tremem, os meus joelhos tremem, os meus ossos parecem que estão podres e eu não consigo me permanecer de pé diante da tua revelação. Abacuque sente medo aqui diante da profecia que ele recebeu. Ele sabia que Judá aprovaria da disciplina de Deus e que os caldeus sofreriam o justo castigo da sua ira. E a partir do versículo 17, nós lemos uma das mais maravilhosas declarações de fé das Escrituras. Porque Abacuque, como eu falei para vocês, ele recebe uma profecia: olha,
a terra de Judá vai prosperar, certo? Olha, Abacuque, todos vocês ficarão ricos. Olha, Abacuque, todos os seus filhos serão reis. Olha, Abacuque, você vai ter casa em dobro, cavalos. Você vai prosperar, Abacuque. Foi isso que ele recebeu? Eu estou enviando a Babilônia, eu vou levar cativo esse povo para a Babilônia, muitos de vocês vão morrer, as casas de vocês serão destruídas, não sobrará quase nada na nação de Judá. Abacuque poderia fazer o quê? Deixar a Deus, virar as costas para Deus e dizer: eu nego o Senhor e nunca mais o adorarei. Mas nós vemos a partir do versículo 17, um profeta que não vive por aquilo que ele vê, ou um homem que não é baseado pelos seus sentimentos. Ele declara isso, meus irmãos, pela fé nesse Deus. Ele tinha motivos humanos para dizer aquilo que ele vai dizer aqui no versículo 17? Nenhum. Mas agora, pela fé, Abacuque olha para Deus e ele declara esse poema que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Judá vivia, meus irmãos, fundamentalmente da economia agrícola. A maior parte do sustento provinha de figo, provinha de uva, provinha de azeitonas e outras coisas da lavoura. E Abacuque começa a dizer que dependia também de cabras, ovelhas, gados. E Abacuque está dizendo aqui: embora, Senhor, tudo isso se esgota, embora tudo isso possa falhar, embora tudo isso possa acabar, embora tudo aquilo que depende da nossa vida, do pão, da água, do alimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei em Ti. Porque Abacuque reconhecia que a sua dependência, o seu sustento, não vinha primeiramente daquilo. Não vinha do gado, não vinha da videira, não vinha do pé de azeitona. Quem sustentava Abacuque era quem? Era Deus. Deus era o seu provedor. Deus era o seu sustentador. Era Deus que dava tudo que Abacuque tinha. Por isso que quando você receber a notícia que você perdeu o seu emprego, não fique desesperado, talvez venha o medo do futuro, porque você tem filhos, tem uma esposa, mas se lembre: Deus, o meu provedor, o meu sustentador não é o chefe da minha empresa, não é o meu patrão é o Senhor. Tudo que eu tenho vem de Ti, e eu sei que Deus não vai deixar falhar nada, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus. E o Senhor prometeu ali, dizendo que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E Abacuque confia aqui no Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o meu sustentador. Por isso tudo vai falhar, tudo eu vou perder tudo, mas a minha alegria está em Ti. Mais uma vez, não olho a circunstância, não me guio por vista, eu estou alegre em Ti. Eu não me alegro por aquilo que eu tenho, eu não me alegro por aquilo que eu sou, eu não me alegro pela minha profissão. Tudo isso traz alegria para a gente, mas a nossa alegria deve estar em quem? Em Deus. Porque, meus irmãos, o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que permanece no Senhor subsiste para sempre. E além disso, a Bíblia fala também que tudo se abala. Você vai perder o seu emprego um dia, tragédias vão acontecer, esse mundo passa, tudo se transforma, não temos segurança em nada, mas o trono do nosso Deus permanece inabalável. Por isso nós podemos nos alegrar nele, diante da tribulação, da dor, do sofrimento, do choro, para que Deus alegre o nosso coração por aquilo que Ele é. E meus irmãos, e o último versículo, ele fala assim: o Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A corça, Abacuque aqui se lembra desse animal, porque ele era um animal com pés ligeiros. Já viu corça naqueles filmes, ou naqueles seriados da Discovery, que mostra como eles correm rápido? E a corça também é conhecida como um animal que vivia nos altos montes. E ela amava estar ali. E ela passava penhasco a penhasco
não de cabeça baixa. Não sei se você já viu uma corça andando ou uma corça pulando, mas ela pula com elegância, ela pula olhando para cima, não olhando para baixo. Penhasco a penhasco, monte a monte, a corça vai vivendo o seu dia e olhando para frente, saltando os montes, os obstáculos, olhando para o alto. E Abacuque aqui se lembra desse animalzinho dizendo: Senhor, tu fazes os meus pés como os da corça. Abacuque está querendo dizer aqui: olha Deus, tudo quer me afogar. Eu estou passando por vales, por decepções, por dificuldades, dor, sofrimento, frustração, mas eu sei que o Senhor fará os meus pés como os da corça. E o Senhor me fará andar sobre todas essas coisas, não de cabeça baixa, deprimido, angustiado. Como a gente tem estudado e estudado nas comunidades, o crente passa por depressão. Ele passa por momentos cabisbaixo, momentos que ele não quer viver, momentos que ele quer fechar o quarto, não quer ver ninguém na frente. Mas o crente não permanece lá, porque Deus o criou para as alturas. Deus o criou para provar das coisas do alto. E ele, quando está deprimido, ele se lembra, ele olha para Deus. Abacuque fez isso. Abacuque olhou para o futuro, ficou com medo porque sabia: a Babilônia está vindo. Abacuque olhou para si mesmo, ficou desesperado porque estava com medo. Mas quando pela fé Abacuque olha para o alto, ele diz: o Senhor é a minha força. Eu sou fraco, limitado, eu não tenho força para nada, mas o Senhor é a minha força. É aquilo que Paulo fala: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Deus falou para Paulo também: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Por isso Abacuque reconhece: eu sou fraco, Senhor. Eu não vou conseguir passar, humanamente falando, por essa luta, por essa dificuldade, por esse sofrimento. Eu não vou conseguir. Eu não tenho forças para caminhar. Mas ele fala: o Senhor, Ele é a minha força. Ele é a minha força. E Ele faz os meus pés como os da corça. E Ele me fará andar de cabeça erguida nesse mundo, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará sobre a terra. Eu vou olhar para Ele. Ele é a minha esperança. Ele é o motivo de eu viver aqui. Não que não seja sua esposa, porque ela vai passar. Não sejam seus filhos. Isso é uma bênção de Deus. Mas que a sua esperança, o seu motivo principal de viver, seja o Senhor Jesus Cristo. Olhar para o soberano. Outras versões dizem: o Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Deus nos criou para andar com Ele, perto dEle, junto dEle. Meus irmãos, vamos ler Salmo 23, um texto muito conhecido. Diz assim, todos juntos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Passaremos pelos vales, com certeza. Como Abacuque estava passando, nós passaremos também pelos vales do sofrimento, pelos vales da enfermidade, pelos vales da sombra, pelos vales da doença, pelos vales da situação financeira não muito fácil. Mas nós precisamos lembrar que nós temos um Deus soberano e que nada na vida do crente é fruto do acaso. Eu queria terminar com um testemunho que eu ouvi lá no Rio de Janeiro, de uma senhora no casamento falando para mim, de que há 10 anos atrás ela recebeu o diagnóstico de que estava com câncer. E aí o seu filho que frequentava a igreja, seu filho que era firme na igreja, participava da igreja, quando soube que a mãe estava com câncer, ele se frustrou, se rebelou contra Deus. E teve uma vez que ela contando que ela chorou muito, porque realmente ela não é feita de aço. Nós somos carne e osso e choramos, e ela chorou muito por receber aquele diagnóstico. E o filho viu aquilo. Quando o filho viu, ele se revoltou, dizendo: como você continua servindo a esse Deus? E foi um câncer muito agressivo, ela teve que fazer várias cirurgias para recompor algumas partes do seu corpo. Isso feriu muito, abateu muito aquela mulher, mas ela continuou orando e colocava toda a sua queixa a Deus, tudo isso ao Senhor, e suplicava ao Senhor. E o filho, pelo contrário, ele disse: eu não vou mais servir esse Deus. Como um Deus bom que você fala que você serve, permite você passar por isso. Saiu de casa aos 18 anos e foi morar com o pai.
3 anos depois, o segundo câncer aparece naquela mulher. O mesmo processo, 2 vezes mais doloroso, difícil. Aquele filho vai visitar essa mulher, fala um monte de coisas para elas, dizendo, olha, você não tem nada, você só tem esse apartamento, as minhas irmãs não têm condições para pagar uma faculdade, e você aí está aí, jogada no hospital. Onde está o seu Deus? O filho falando isso para ela. Imagina a dor de uma mãe. Depois ela teve o 3º câncer. 3º tratamento. Mas ela orava, confiava e não desistia. Porque ela sabia, eu tenho um Deus. Ele permitiu. E o meu Deus está no controle. Eu vou adorá-lo porque, na verdade, a maior obra ele já fez na minha vida, que foi estar com ele um dia na eternidade. Se eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir os meus olhos lá. E um dia o filho foi visitar ele de novo. E disse para ela, olha, meu pai tem tudo. Meu pai é um empresário rico, tem várias empresas, vários apartamentos. Você só tem esse apartamento aqui, nem condições tem de pagar uma faculdade para as minhas irmãs. E outra coisa, eu estou crescendo financeiramente e nem sequer eu sigo ao Deus que você serve. Já você, olha o seu estado. E foi um tratamento muito forte, ela mudou a fisionomia dela, mas ela disse, meu filho, sabe o seu pai, que não tem a Deus, ele tem tudo. E porque tem tudo, ele teme tudo perder. Quantas horas seu pai dorme por dia? Você sabe que o seu pai é infeliz. Seu pai é saudável, você é saudável. E eu vejo a tristeza no semblante do seu pai. Mas eu, realmente, meu filho, eu não tenho nada. E por isso eu não temo nada a perder. Mas o que eu tenho, que é Jesus Cristo, isso ninguém pode me tirar. Isso aqui é a esperança de um crente, gente. Ele sabe que ele não tem nada, que nada é dele, mas o que ele tem, a alegria que ele tem, ninguém pode roubar. Por isso nós podemos caminhar dizendo, o Senhor é a minha força. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, vamos ler mais uma vez o versículo 19, ser projetado ali. Bem forte, declarando a Deus o texto que nos fala que Deus é a nossa força. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Faz-me andar em lugares altos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, obrigado porque por meio de Abacuque nós temos a esperança de que o Senhor é soberano, de que mesmo que os males venham sobre as nossas vidas, na verdade os males são bens disfarçados para nos animar, para moldar o nosso caráter, para tornar cada um dos teus filhos aqui mais santos, mais puros, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado, ó Deus, porque nós somos fracos, limitados, pequenos, mas o Senhor é a nossa força. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos mostra que devemos clamar a Deus por um avivamento. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos mostra que a tua glória nos leva a te adorar. Obrigado porque a tua palavra mostra também que o Senhor é um guerreiro soberano, que tem o controle das estações do mundo na palma de suas mãos. E obrigado porque mesmo diante do mal, do sofrimento, da dor, nós podemos cantar pela fé ao Senhor. Obrigado porque o justo, ele não vive por aquilo que ele vê ou sente, mas ele caminha nesse mundo pela fé, olhando para o Senhor, a nossa força, a nossa fortaleza. Nós te louvamos, ó Deus, e que no momento da tribulação que passaremos, alguns mais cedo, outros mais tarde, que naquele momento da dor possamos olhar para o Senhor e contemplar a tua força, a tua graça, a tua misericórdia. Anima o teu povo, Senhor, com o teu Espírito Santo, para que possamos caminhar aqui nesse mundo, de cabeça erguida, em lugares altos, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, te exaltamos, te amamos e queremos ter prazer, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor. É o nosso desejo. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém.
O Senhor